Oi, turma, boa noite. Aquele abraço. Estamos iniciando mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives através do Instagram, @AntônioTilemon. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020 e nós estamos aqui para mais uma live. Todos sabem que a live Papo com Tilé é um papo descontraído, aberto, não existe nada assim de intenção de colocar alguém em parede, nada disso, até porque eu não vou fazer um convidado meu passar por algum tipo de constrangimento, né? Então eu gosto sempre de avisar logo a quem não me conhece ainda direito, para poder que a gente fazer o negócio de forma bem descontraída. E hoje o meu convidado é o presidente da Comissão Eleitoral do Esporte Clube Bahia, Dr. Giovanni Peixoto. Todos sabem, pelo menos já está se tornando, eu achei assim que foi um pouco divulgado, né? Mas todos sabem que o Bahia vai passar por um processo eleitoral no mês de dezembro, no dia 12 de dezembro. E os prazos estão correndo e o presidente da Comissão Eleitoral está aqui. Vários grupos do Bahia, vários grupos de Zap foram comunicados dessa live de hoje, para que as pessoas comecem a tomar conhecimento e tirem algumas dúvidas, né, de como o processo vai funcionar. E por isso eu o convidei para estar aqui comigo. Um prazer muito grande fazer essa live com o Dr. Giovanni Peixoto. Eu que participei de 2 eleições como candidato à presidência do Bahia, em 2013 e 2014. Em 2018 eu fui vice do meu queridíssimo amigo Fernando Jorge Carneiro, né? Grande benemérito do clube. Mas, como eu tenho dito, desde 2018, isso para mim já passou, não faz parte mais da minha vida, essa ideia e tal. Eu acho que meu momento já foi, né? E vejo que o clube está realmente se organizando cada vez mais, e isso é muito bom, apesar do futebol não estar muito bem. Mas, meu amigo Dr. Giovanni Peixoto, um prazer enorme tê-lo aqui como presidente da Comissão Eleitoral do Esporte do Bahia, para prestar alguns esclarecimentos aos sócios do clube que participarão dessa eleição do dia 12 de dezembro. E eu gostaria de começar lhe dando boa noite e começar perguntando quais as etapas do processo eleitoral que já foram vencidas, já estão já vigorando, digamos assim, aquelas providências iniciais. Boa noite, doutor Giovanni. Boa noite, Lemon. Como vai você? Gostaria Tudo de bem. dar aqui uma boa noite, né? Especial, saudações tricolores a todos os tricolores e todas as tricolores que estão aqui lhe acompanhando, né? É um prazer poder participar dessa live aqui contigo, né? E falar um pouco desse processo eleitoral que está em curso, né? Já está em curso. Ontem, Tilemon, nós encerramos uma importante etapa, porque ontem, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, nós encerramos a fase de inscrições, né? Então, ontem nós tivemos o encerramento das inscrições, 10 grupos apresentaram candidaturas, cada uma com 100 integrantes ao Conselho Deliberativo, né? E tivemos a inscrição de 2 chapas para a diretoria executiva, né? A chapa encabeçada por Guilherme e a outra chapa encabeçada por Lúcio, né? O Guilherme apresenta uma candidatura vinculada ao grupo do Simplesmente Bahia e o Lúcio apresenta a candidatura vinculada ao grupo do Mais Bahia, né? Então, esses são os 2 candidatos que postulam, né, a presidência do Esporte Clube Bahia. Como todos nós sabemos, o Guilherme candidato à reeleição, o Lúcio disputando pela primeira vez, né, a presidência do Esporte Clube Bahia. E ontem, com o encerramento das inscrições, hoje houve um trabalho intenso, né, da comissão com o auxílio de funcionários do Esporte Clube Bahia. E aqui, Tilé, me permita, né, reverenciar e agradecer o intenso trabalho de Andrés em si, né, vice-presidente da comissão, e que tem sido uma das pessoas mais atuantes no processo desde o início, né? Também, tanto quanto o André, os demais membros da comissão, Gustavo Laná, Luciano Guimarães e o Neomar Filho, né? Gustavo, procurador do Estado, o Luciano, juiz de direito, e o Neomar, advogado, né? Então, todos estão muito empenhados e com a ajuda dos funcionários do clube, hoje nós começamos, né, Tilé, a fazer o checklist das chapas que foram apresentadas até o dia 16, né? Vamos analisar toda a documentação apresentada, vai correr o prazo para impugnação por parte das chapas inscritas, eles vão ter acesso a todo o pacote de documentação de inscrições de cada uma delas.
poderão impugnar, e dia 19 haverá a divulgação definitiva das chapas, né, abrindo-se prazo, caso porventura algum candidato tenha deferido a impugnação, para substituição de candidatura, né, correndo de acordo com o cronograma eleitoral. E, Tilé, é muito importante aqui esclarecer que a comissão eleitoral que redigiu a minuta do regulamento, ela se filiou completamente aos prazos estatutários, né? Nós obedecemos integralmente os prazos estatutários, fomos, inclusive, bastante radicais com relação a prazos. Acho que a questão desse trauma do profissional do direito com prazo assombra o profissional do direito, né? Então, nós fomos assim, bem fiéis com os prazos e com o estatuto, e claro que tudo isso sempre submetido democraticamente ao Conselho Deliberativo, que é a instância de decisão, né? Então, reputamos que foi um processo de muito trabalho, mas onde a democracia prevaleceu e o respeito, principalmente, ao Estatuto, porque o Estatuto, além de ter sido aprovado, né, democraticamente, todas as suas alterações passaram pelo Conselho Deliberativo, seguindo perfeitamente os ritos democráticos. Então, Tilé, você que acompanha o nosso Esporte Clube Bahia há muito tempo, sabe que nós vivenciamos, de fato, um dos momentos mais gloriosos em termos de democracia no Bahia. Eu acho particularmente, viu, doutor Giovanni, que essa eleição vai ser, digamos assim, pena que a pandemia tenha atrapalhado, mas seria a mais bela de todas, né? Porque com duas candidaturas, por exemplo, quando eu fui candidato contra Fernando Schmidt, tinha Rui Cordeiro, então eram 3. Quando eu fui candidato contra Marcelo Santana, tinha mais Olavo, tinha Marcos Costa, Binha, eram 4 ou 5, né? Salvo engano, 4 ou 5, ou 5 ou 6, uma coisa assim. E agora, nessa eleição, na que eu participei como vice de Fernando Jorge, também tiveram vários candidatos. Aqui Guilherme se elegeu pela primeira vez, né? E nessa eleição, apenas 2. Eu acho isso fantástico. As pessoas falam assim, poxa, por que você não é a favor de mais candidaturas? Não é que eu não seja a favor, mas eu achei interessante, porque agora você vai votar. Ou você está aprovando a gestão atual, ou você quer mudanças, né? Ficou um embate direto para esse tema aí. Ou você aprova, ou você não está aprovando, né? Então, acho que vai ser muito interessante. Pena que a pandemia tenha realmente tirado um brilho, já que a gente pode antecipar que vai tirar brilho, porque não tem jeito, antes de 12 de dezembro não vai acabar, né? O senhor concorda comigo de que, pelo menos, que a pandemia atrapalhou essa questão de a festa democrática ser mais bonita ainda do que já tem sido? Tilé, eu vou lhe pedir só um favor inicial, para você pegar esse negócio de doutor e descartar, viu? Vamos descartar. Você mesmo disse que o negócio é descontraído. Então, Giovanni, por favor, a intenção é essa mesmo, por favor, Tilé, Giovanni. Tá bom, querido. Tilé, eu brincava com os meus alunos numa aula, não sei se foi ontem ou hoje, dizendo o seguinte: 2020 é o ano que não começou e já vai acabar, né? Como não tinha aquela história do 1968, o ano que não acabou, né? 2020 é o ano que não começou e já vai acabar, né? A pandemia, Tilé, ela foi, sem sombra de dúvidas, né, um fato negativo na nossa história da humanidade, né? O mundo vivenciou um período assim extremamente complicado, vivencia ainda. A pandemia não acabou. Eu fico até surpreso, Tilé, de ver algumas pessoas, né, que têm se comportado como se a pandemia já tivesse acabado, como se o vírus... Incrível, né? Isso. Isso é terrível, Tilé. Quando começamos a redigir o regimento, Tilé, por exemplo, eu defendi veementemente, e todos da comissão me acompanharam, que nós não tivéssemos panfletagem nessa eleição. Não pode o Bahia estar apresentando para todo o Brasil uma nova face democrática de um time que respeita as demandas sociais e ser promotor na sua campanha da possibilidade de que a pandemia se propague com panfletagem. Absurdo, seria absurdo. Eu vi que agora o TRE resolveu proibir a panfletagem. Na minha cabeça, isso deveria estar proibido há muito tempo, Tilé. Eu tenho um comércio, Tilé. Nós fazíamos panfletagem do comércio. Quando começou a pandemia, eu suspendi a panfletagem. Eu tenho um monte de panfletos guardados, porque é uma preocupação com o outro, né? Então, eu acho que a pandemia nos afeta de uma forma geral a todos, né? E claro que também é o pleito do Bahia.
Mas, Tilé, olha algumas coisas interessantes que eu vou levantar para você aqui, né? Se, por exemplo, não tivéssemos a pandemia, a nossa votação, com certeza, seria uma votação presencial, né? E o Bahia nunca teve tantos sócios em condição de votar. E eu fico me perguntando, Tilé, será que esses sócios compareceriam num número tão significativo numa votação presencial? Porque a possibilidade do voto à distância eletrônico me parece que ampliará o nosso colégio eleitoral como nunca foi, né, na história do Esporte Clube Bahia. Então, há uma perspectiva de uma votação recorde histórica. Já seria possível por si só pelo número de associados que nós temos hoje, né? E isso, com a votação eletrônica, acho que amplifica mais ainda. É claro que eu concordo com você que é um período extremamente difícil e que a própria democracia do Estado brasileiro está abalada, quanto mais a do Esporte Clube Bahia, né? Mas, Tilé, eu vou lhe contar uma coisa aqui, reservadamente, né? Entre aspas. Eu estava, Tilé, muito preocupado até ontem, às 23h59 e 59, de que tivéssemos um candidato único, independente de quem fosse, sabe? Eu acho que para um processo democrático, a existência da oposição e de um debate é fundamental para que a gente possa, de fato, fazer, como você falou, uma aprovação ou reprovação, sabe? Então, por isso, Tilé, me considero hoje assim, muito feliz pelo fato de termos 2 candidatos postulando à presidência do Bahia, qualificados e que vão ter a oportunidade de debater, apresentar ideias, porque essa é a feição da disputa eleitoral do Bahia, debate de ideias e não discussão pessoal, não republicanamente pensamos no Esporte Clube Bahia acima dos interesses pessoais, e isso tem conduzido, você sabe muito bem disso, né? Os debates políticos do Esporte Clube Bahia, e muito feliz que nós temos 10 grupos com 100 candidatos postulando ao Conselho, ou seja, 1000 candidatos ao Conselho. Então a democracia do Bahia está viva e vai ser festejada nesse período entre novembro até a data final, que é 12 de dezembro, encerrando-se às 17 horas, quando fecharemos as eleições e apuraremos aqueles que vão poder conduzir o projeto Esporte Clube Bahia pelo próximo triênio. Ô, Giovanni, exatamente quando começou o trabalho da comissão eleitoral? Porque eu vejo algumas pessoas dizendo assim, o processo foi pouco divulgado, outros dizendo que o prazo para a criação das chapas também foi relativamente pequeno. Mas, como você bem colocou, o advogado era aquele que realmente... A questão do advogado é o prazo, né? Então, com toda certeza, a comissão não daria uma bobeira dessa. Lógico, evidente, né? Então, só para poder a gente puxar a história do início. Desde quando que a comissão está trabalhando na implantação do processo seletivo? Eu estou tentando puxar aqui de cabeça, não está a pressão que eu tenho, mas tem um monte de fio branco aqui, viu, Tilé? E esses fios brancos começam a afetar para dentro os neurônios, e aí eu posso não dizer a data exata, mas eu tenho quase certeza, né, que no dia 28, 27... Foi no final de outubro, houve uma sessão do Conselho Deliberativo. Nessa sessão do Conselho Deliberativo, foram apresentados nomes pela mesa diretora, os 5 nomes que hoje integram. E foi feita uma eleição nominal aberta pelo Conselho Deliberativo, e naquela sessão o Conselho Deliberativo aprovou à unanimidade a comissão. Na segunda-feira, Tilé, nós tivemos uma reunião, né, facilitada pela mesa diretora do Conselho Deliberativo. Nos reunimos, fizemos uma eleição entre os integrantes, né, na qual eu fui eleito o presidente e o Andrés em si o vice-presidente, e ali iniciamos os trabalhos em máxima celeridade para que nós pudéssemos entregar em tempo hábil a minuta do regimento para que ela fosse aprovada na sessão, Tilé, e agora que minha memória fala, se eu não me engano, do dia 28 de outubro. 28 de outubro, se eu não me engano, foi realizada a sessão do Conselho Deliberativo que aprovou esse regimento. Aí, Tilé, deixa eu lhe explicar de forma muito objetiva e bem clara. Veja o que acontece. O Estatuto delimita que a eleição tem que ocorrer até o final da primeira quinzena de dezembro. Tá certo, Tilé? Então,
Com isso, o que nós fizemos? Qual é o final de semana, o último sábado, antes do final da primeira quinzena de dezembro, 12 de dezembro. Delimitamos, então, a data da eleição tem que ser 12 de dezembro. Difícil fazer um pleito eleitoral num dia de semana, também muito difícil fazer no domingo, né? Então, como tem sido a tradição, marcamos para o último sábado possível, de acordo com o estatuto. E aí, Tilé, veja que a data que deve ser encerrada a inscrição é um mês antes do pleito eleitoral. Então, foi só puxar e chegamos a 12 de novembro como última data de inscrição. Né? Perfeito. E aí, entre a aprovação do regimento e a sua divulgação, determinamos que haveria um prazo hábil para conhecimento do regimento e início das inscrições, que encerraram dia 12 de dezembro. Agora, o Esporte Clube Bahia, Tilé, eu gostaria de deixar isso bem claro, ele não só ele divulgou no site, né, tem uma aba. Se você entrar hoje no site do Esporte Clube Bahia, Tilé, antes do que tem início, antes mesmo já tem eleição 2020. Né? Todos os comunicados. O primeiro comunicado, na verdade, Tilé, da comissão, foi algo que nos preocupou na nossa primeira reunião, que era, de acordo com o estatuto, deixar muito claro ao torcedor do Bahia que ele tinha até o dia 3 de novembro de 2020 para adimplir as suas obrigações financeiras sob pena de não participar do processo eleitoral. Então, como já era um prazo exíguo, nós nos preocupamos em fazer esse comunicado via informativo para que o torcedor, né, que não estava adimplente tivesse condição de procurar o clube e regularizar isso até o dia 3 de novembro. Foi o primeiro informativo da comissão. A partir daí, passamos a trabalhar com uma outra questão, que era a regularização cadastral, que nos preocupava também. Por exemplo, sócios remidos, Tilé, na migração de sistema, perdeu-se as informações desses sócios. Não temos data de nascimento, não temos telefone celular, e-mail. Então, divulgar amplamente que esses sócios que tivessem problema cadastral, sócios remidos e outros tipos, né, de associados, que procurassem o clube para regularizar essa situação. E aí divulgamos amplamente o estatuto. Eu dei uma entrevista na TV Bahia, né, falando sobre o assunto. Todas as redes sociais do Bahia, elas divulgaram o regulamento, me desculpe, né, bem como os sócios, né, receberam e-mail e SMS comunicando sobre o início do processo eleitoral e a divulgação do regimento. Então houve, Tilé, uma divulgação, houve uma preocupação. A grande questão, Tilé, é que diante desse quadro pandêmico, talvez, né, tenha ficado muito tarde o início do processo, sabe? Por motivos que nós, né, sabemos muito bem. Mas houve uma preocupação, e aqui eu quero, né, deixar isso claro, do Esporte Clube Bahia, principalmente, e de nós da comissão, de que isso fosse levado ao conhecimento do torcedor. Né? E nós tivemos sempre assim, uma preocupação muito grande em atender a todos os pleitos e esclarecer todas as dúvidas para justamente chegarmos, como chegamos ontem, com 10 chapas inscritas, 2 candidatos. Eu acho que isso comprova que há um conhecimento. Agora, porque também, Tilé, tem muita gente que não se preocupa com as coisas, quer saber na hora, né? Não, isso é verdade. O baiano é muito acomodado, isso aí é fato. Demais, né? Demais. Isso é fato, não tem a dúvida. Agora, 10 chapas significa 1.000 concorrentes, né? E significa 200 mulheres, porque tem que ter 20% sim. De mulheres inscritas. Engraçado que eu, por exemplo, hoje em dia, embora totalmente afastado de processo político do clube, eu sempre tenho um contato com um, com o outro. São 44 anos de comunicação, né? De vivência no rádio e tal. E aí, o pessoal estava dizendo que estava tendo dificuldade, porque me parece, eu não sei se eu estou correto ou não, que o clube só tem 600 mulheres como sócias em dia, alguma coisa assim que alguém me passou. Não sei se eu estou dando a informação correta. Né? E que aí tiveram uma certa dificuldade para armar as chapas com 20% de mulheres participando do pleito. Agora, se a gente considerar que tem 10 chapas inscritas, e se todas as 10 estiverem cumpridas, a dificuldade pode ter sido uma coisa momentânea, mas se resolveu. Né? Porque quem tiver 19% vai ser reprovado pela comissão eleitoral. Tem que ter 20% de mulheres. Né? Não pode ter menos de 20 pessoas. Não é isso? E então, que a notícia... analisando bem a questão, é interessante isso, que eu me lembro que, inclusive, foi uma proposição
de duas das nossas conselheiras, eleitas pelo meu grupo na época, Rebeca Bandeira e Andréa Cerqueira, elas queriam 30%. E aí a gente chamou a atenção, 30% seria demais. Botar 30 mulheres, porque nem todas, eu conheço mulheres que adoram futebol, mas nem todas gostam de discutir aspectos políticos do clube, de participar dessa vida política do clube. Então, eu tinha um certo receio. Aí o conselho, na época que votou isso, sugeriu ficar nos 20 e ficou nos 20. Foi aprovado os 20. Né? Nada contra as mulheres participarem, pelo amor de Deus, me entendo, estou fazendo apenas um relato. lógico. Mas eu acho que deveria ter sido até um pouquinho menos ainda. Pelo que eu estava dizendo. As mulheres, eu vejo muitas mulheres, quer dizer, porque desde dezembro de 2017, quando meu neto foi vendido para o São Paulo, o goleiro Jean, eu não vou mais a jogos. Né? Eu não tenho ido a jogos desde dezembro de 2017. Então, até quando eu ia, eu via muita gente, muitas mulheres dentro da Arena Fonte Nova, mas quando você fala de participação política, a grande maioria não quer participar. Então, pelo menos esse aspecto aí foi vencido. Eu quero crer, que eu acho que ninguém escreveria a sua chapa com menos das 20 mulheres, com menos dos 20 nomes, né, das mulheres, porque algumas pessoas conversando comigo falaram da dificuldade de se achar sócias em disponibilidade para participar da eleição. Né? Muito bem, só o candidato, ou o sócio, vou dizer assim, porque candidato ele não foi. Ainda não pode ser chamado de candidato, me parece que está na fase de se chamar de pré-candidato, né? Até que a comissão aprove as inscrições. Isso. O sócio Binha, Flávio Alexandre, Binha de São Caetano, ele diz que ele foi alijado do processo por não ter chapa para o Conselho Deliberativo. Né? O que é que o senhor tem a explicar sobre isso, Giovanni? Eu não tinha dúvida, Tilé, que esse assunto surgiria aqui. É necessário esse esclarecimento. É necessário. Veja bem, aqui é necessário. Eu não tenho dúvida. É esclarecimento apenas. Porque, por exemplo, eu acho o Binha, por exemplo, muito descansado. Eu acho que ele talvez tenha vacilado aí. Né? Se bem que ele já participou de 2 outras eleições, ele nunca teve chapa de conselho. E as comissões eleitorais ficavam passando manteiga, tal, deixavam de participar sem ter chapa. É a exigência estatutária que o candidato à presidência seja acompanhado de uma chapa de 100 conselheiros, Giovanni? Sim, vamos lá, vamos enfrentar o tema por completo. Né? Bom, primeiro vamos conversar sobre o estatuto. Né? Advogado gosta de conversar sobre lei. Então, vamos começar sobre o estatuto. Em 2017, o Conselho Deliberativo do Bahia ele aprovou uma mudança estatutária, Tilé, que exige, para que alguém se candidate à diretoria executiva, que a sua candidatura esteja amparada por uma chapa de 100 candidatos ao conselho. Né? Você sabe, Tilé, que para uma chapa se candidatar ao conselho, ela tem que apresentar 100 nomes. Né? Então, isso já era uma regra que veio, né, sendo reproduzida nas eleições desde que o Bahia reencontrou a democracia. E então, o que houve de mudança no Estatuto em 2017, que passou a vigorar em 2018, foi a necessidade de que o candidato, né, à diretoria executiva estivesse vinculado a uma chapa de conselho. Tilé, perfeito, esclareceu tudo aí. O que eu chamo a atenção, Tilé, porque eu vi um colega meu, né, acompanhado de Binha, realmente, Tilé, eu não reconheci. A máscara estava tão grande que não estava dando para ver quem era aquele colega. Talvez a gente não atue na mesma área. Né? Mas eu vi um colega ao lado de Binha falando da Constituição, que é um direito constitucional. Até, Tilé, sou professor de constitucional, e quando eu vi o vídeo, eu corri para pegar a minha Constituição para ler onde é que estava escrito que Binha tinha que ser candidato, sabe? Porque ele dizia, um direito constitucional, está lá que Binha pode ser candidato de acordo com a Constituição. Eu falei, vou ver na Constituição onde é que está escrito que Binha tem que ser candidato. E não achei. Eu aí voltei para as minhas reflexões jurídicas do que eu aprendi no direito, né? E vi o seguinte, né? O que nós temos, você sabe muito bem disso, é uma pessoa jurídica de direito privado, o Esporte Clube Bahia, que tem um estatuto próprio, que está em conformidade com a legislação e que nunca foi impugnado nesse sentido e que em nada descumpre a Constituição Federal. E nesse estatuto, o Bahia tem autonomia para estabelecer as suas regras com relação à eleição de conselho e de diretoria executiva, e assim o fez. E veja que, quando alterado, o fez por intermédio do Conselho Deliberativo, que é representativo dos sócios do Esporte Clube Bahia. Então, tudo na mais perfeita legitimidade e legalidade.
Então eu não entendo o porquê que aquele advogado fez aquele espetáculo todo ao lado de Binha, né? E a gente tem respeito pela figura de Binha, um torcedor emblemático, né? Mas que ele, na verdade, não entende muito bem disso, e o advogado passou para ele uma visão um tanto quanto equivocada de que ele teria o direito de ser candidato. E ele não sabia, Binha, ele próprio, e aí eu vou dizer, Tilé, o que eu li hoje, porque eu me preocupei com esse caso, como presidente da comissão eleitoral, e sou ávido por informações, né? E li todas as informações que foram divulgadas hoje, e em alguns sites contavam a história, inclusive com declarações de Binha. Binha dizendo, eu sou muito desligado, todo ano, quando fica faltando 2 dias para inscrição, alguém me avisa, eu vou lá e corro atrás da documentação. Aí ele disse, é tanto documento, como é que eu vou conseguir em 2 dias? Ou seja, ele não sabia da regra, não sabia da alteração estatutária, não sabia... Quer dizer, como é que não sabe se todo sócio foi avisado por e-mail, por SMS, de que estava correndo? Tanto ele tinha noção que ele vinha dando declarações prévias de que ele seria candidato, tá entendendo, Tilé? Então, esse caso, né, a gente tem que explicar muito bem para não parecer que alijaram Binha do processo. Porque o próprio Binha disse, quiseram agir contra você, Binha. Nada disso foi contra Binha. Tilé, prestemos atenção. Se você hoje, Tilé, né, e eu estou aqui, não sei qual é a sua religião, Tilé, mas espero Católica. que suas... Pronto, que Deus, Tilé, lhe livre desse mal, né? Mas se você, Tilé, hoje quiser ser candidato ao cargo político, a prefeito, a vereador, a deputado, né? Você, Tilé, ia ter que procurar um partido político e se filiar a esse partido político, porque a Constituição exige que você só pode ser candidato a cargos políticos se você estiver filiado a um partido político. Guardadas as devidas proporções, adaptado para o âmbito privado do Bahia, o que nós trouxemos foi a lógica, né, quando houve a alteração estatutária, eu não estava no conselho, mas entendo perfeitamente porque quis entender e fui buscar as informações, mas houve uma lógica de que o candidato a presidente do Bahia, a diretoria executiva, não fosse um candidato avulso, que ele, portanto, tivesse um compromisso com um grupo político, e exige-se desse candidato, inclusive, uma plataforma política, você sabe muito bem disso, porque já foi candidato, no ato da inscrição, e que isso estivesse amparado por um bloco político que também deve compor o conselho, porque eu acho muito difícil que um candidato a presidente que se eleja não consiga também, na sua chapa, eleger alguns conselheiros, na verdade? Então, que esses sejam seus defensores dentro do âmbito das competências do conselho. Então, há uma lógica dentro da alteração do estatuto, tudo amplamente divulgado, registrado, dentro da legalidade e legítimo. Agora, aquele que não buscou a informação não pode acusar de ter sido prejudicado ou de ter sido alijado, né, do processo. O que me deixa muito triste nisso é ele fazer isso, e muitas pessoas aí que gostam de tumultuar o ambiente num momento como esse de festejarmos a democracia, que um advogado esteja amparando uma sandice dessa, porque um advogado, né, que entenda da matéria jamais se colocaria ao lado de um pleito desse, porque ele é totalmente descabido. Olha, se você me permite, eu vou só citar isso aqui, não precisa que você comente o assunto, porque aí é uma opinião do profissional de comunicação, no caso do radialista. Eu lamento porque, como é que poderia se dizer, se enganou um cliente entre aspas, digamos assim. Mas eu acho que foi uma bola fora. Eu soube que teria sido meu querido Domingos Arjones, advogado, eu nem sabia quem entrou nessa história aí, né? Eu soube que foi ele, estou dizendo. Peço até desculpas se não tiver sido. Mas eu não sei, eu não reconheci, eu vi tão rapidamente, estava com uma máscara muito grande. Eu não queria que você comentasse esse assunto, porque aí advogado com advogado poderia ficar considerado uma torcedor do Vitória até, me parece, né? Comentando por questão. Né, exatamente. Torcedor do Vitória. Ah, tá. Grande rubro-negro, inclusive. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que uma bola fora, né? Essas coisas que, às vezes, a pessoa faz... não sei se tumultuar o outro ambiente, se querendo aparecer, até porque Domingos Arjones não precisa querer aparecer, sim, advogado, claro, renomado, tal. Então, sim. Eu soube que teria sido ele, já peço desculpas aqui se não foi, mas não, num grupo que só tem jornalistas e radialistas, que é um grupo de zap da minha queridíssima companheira Juliana Guimarães, da Bandeirantes, tem um grupo dela, com as pessoas que ela convida para o programa. Nesse grupo, lá o jornalista Edmilson Ferreira citou
que aquele era o advogado Domingos Arjones. Eu estou contando com detalhes, dando o nome das pessoas. Sim, claro. Para imaginar que eu queria alguma coisa aqui. Né? E meu queridíssimo Binha, ele é extremamente desligado mesmo. Eu lhe confesso que não sabia dessa alteração, mas não tem por que duvidar. O amigo está explicando aí tudo direitinho. Né? Eu me lembro que realmente existia essa discussão. Até ali eu ainda participava do grupo que eu fundei, o Integridade Tricolor. Até que eu abandonei definitivamente, pedindo desculpas aos companheiros, eu saí e tal, não quis mais saber de política do clube. Já tem uns quase 4 anos, 3, 4 anos, mais ou menos isso. 3 anos, aliás, porque eu participei da chapa de Fernando como vice na última eleição. Então, tem 3 anos que após a eleição eu disse que não ia participar mais. Mas a gente começa a conversar com um com o outro e falaram realmente que seria feita essa alteração no estatuto. Porque as comissões passadas, como não tinha nada definido, escrito, né, fazendo parte, consideravam assim, não, deixa a Binha participar, Binha é um torcedor, Binha é um sócio, está em dias, tal. E eu também defendi. Na última, queriam tirar ele também. Eu também tomei partido dele. Disse, bom, ele é sócio, está em dias, então, se a cobrança é desses detalhes, desses requisitos, ele tem todo o direito de participar. Né? Mas quando vem uma alteração estatutária dizendo que é acompanhado, tem que ser acompanhado de uma chapa de conselho, aí, meu amigo, você não tem mais o que discutir. Porque a lei, vamos dizer assim, a lei do clube, que é o estatuto, que é a lei maior de um clube de futebol, né? Ela é registrada em cartório de títulos e documentos. Ele não é um papel apenas simples, né? Feito, rodado em computador, não. Ele é registrado em cartório de títulos e documentos. Então, você tem o registro disso, aí a bola fora do advogado foi maior ainda. Foi maior ainda, porque aí foi... Além de desconhecimento, existe uma frase que eu acho que é: a ignorância e a errada compreensão das leis não exime de pena. É isso. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. Né? Então, paciência. Então, eu acho, só, Tilé, para concluir... esclarecido, na minha ótica. Só para concluir, Tilé, eu acho até, e agora que você esclareceu quem é o advogado, que pelo coração grande que Domingos Arjones tem, né, que ele deve ter ficado naquela assim de, poxa, vou defender Binha, etc e tal, e deve ter escutado Binha e fez aquele negócio ali naquela hora. Mas eu tenho certeza que depois Arjones se pegou o estatuto para ler, ele entende perfeitamente que, na verdade, não foi uma regra do regime de regulamento eleitoral, mas é uma regra do estatuto, como você disse, registrado, aprovado. Né? Então, eu só posso pensar nesse momento que o que aconteceu foi isso, que foi muito mais daquele afã de vamos abraçar a figura emblemática de Binha, né? Mas para o doutor Domingos Arjones, que é uma figuraça, ele tem que se preocupar com o Esporte Clube Vitória. Pronto, para acabar esse assunto. Ô, Giovanni, algumas pessoas de grupos políticos reclamaram, por exemplo, têm reclamado de que o ritmo de alguns questionamentos não estão sendo ágeis. Eu não sei lhe explicar qual. Estou dizendo que eu vi isso num grupo de Zap. E eu lhe pergunto, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Tilé, nós temos respondido todas as consultas. Né? Agora, é porque também, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade em que as pessoas, pela velocidade de tudo, elas ficam muito ansiosas que as coisas sejam na ultra velocidade, como se todo mundo tivesse dedicado 24 horas por dia exclusivamente ao Esporte Clube Bahia. Né? Como você sabe, todos nós estamos exercendo a função, né, momentânea de membros da comissão eleitoral, mas, eu sou advogado, comerciante, professor universitário, o Gustavo Lanar é procurador do Estado e advogado, o Andrés em si, ele trabalha, né, e tem um escritório de advocacia dele que demanda muito, o Neomar é advogado eleitoralista, que está em pleno curso de uma campanha, você sabe o quanto isso toma, o Luciano Guimarães, que é juiz, e também está atuando na área eleitoral, responsável pela eleição em 3 municípios, imagine você. Então é claro que todos nós temos um ritmo de vida, né, e que tentamos diariamente, mesmo com todo esse ritmo de vida, parar para poder atender essas demandas. Então, aquilo que a gente não consegue responder imediatamente, o que é realmente difícil, por exemplo, hoje nós conseguimos nos concentrar para tentarmos responder e articular situações, né? Chapas que se inscreveram com o mesmo número. Bom, vai ter que definir qual vai usar um número e qual vai ficar com a outra. Eu, particularmente, né, hoje de tarde, peguei o telefone e liguei para o representante de chapa por chapa para conversar com cada um deles, além de atender outros representantes de chapa que não eram
outros integrantes do chapa que não eram os representantes. Cheguei a receber gente em minha loja hoje para conversar sobre Esporte Clube Bahia, né? Chamei para o canto, vamos conversar. Então, nós temos dado a atenção total dentro da nossa disponibilidade de tempo. Então, o que pode acontecer é que não chega a resposta, às vezes, naquela velocidade que as pessoas esperam, mas todas elas foram dadas, atenção a todos, está entendendo? Os nossos telefones, Tilé, não estão sendo escondidos de ninguém, sabe? Agora é aquela coisa, Tilé. Eu estou dando, por exemplo, hoje eu dei aula a manhã inteira na UFBA, né? É por a distância, mas em aula. Eu não vou estar em aula atendendo o telefone. Então, se alguém me ligar durante a aula, um pouco antes de entrar... São suas obrigações profissionais, exatamente, que não podem ser misturadas com... Lógico, um pouco antes de entrar aqui para a entrevista com você, que é um compromisso que eu assumi com você há alguns dias, um representante de chapa me ligou. Ora, eu vou dar a entrevista e vou ligar para ele depois. Então, o que eu digo, Tilé, é que todos estão sendo atendidos, não houve nenhuma demanda que não tenha sido atendida. Agora, o tempo, ele depende muito da disponibilidade dos membros da comissão diante do número de atribuições que todos nós temos. E eu acho que isso deve ter ocorrido em todas as eleições. Eu não posso dizer das pretéritas, porque não fiz parte da comissão. Mas, né? Ocorreu sim. Então, o que eu tenho a dizer aos representantes é que todos têm. Quem não tem, é só pedir, porque meu telefone não foi pedido sigilo para ninguém, tá entendendo? Atenderei a todos, agora dentro da disponibilidade. Agora, também não adianta ninguém me ligar meia-noite, né? Porque o pessoal está ansioso hoje, Tilé. Tem um aluno meu que liga para reclamar de nota quando ele consegue meu telefone. Já tem aluno que me ligou. Domingo, 9 horas da noite. Aí minha esposa, Tilé, pegou o telefone e disse: o professor Giovanni só funciona como professor de segunda a sexta. Agora ele é meu marido. Desligou, desligou o telefone. Né? Ela resolveu o problema. Né? Outra coisa, viu, gente? Pelo amor de Deus, tem que analisar documentos de 1.004 pessoas. Pois. 1.000 conselheiros, concorrentes a conselho, e mais os 4 dos 2 da chapa majoritária, de 2 chapas, 2 de cada uma. Então, são 1.004 documentos com uma série de itens. Não é um documento só, não é só RG e CPF, não. Então, é muito documento, muita certidão. É muita coisa, Tilé. Então, por exemplo, hoje, o André ele está coordenando essa parte da checagem dos documentos, né? Aí, número de chapa igual. Eu falei, André, é comigo, cara. Se preocupe com o que você está fazendo. E me deu os telefones e fiz questão de ligar, conversei, bate papo, né? Tentei, e aí já me surgiram novas demandas. Eu disse, olha, essa demanda vamos resolver assim, assim, assado. Essa outra encaminhe para que a gente tenha formalizado. Como eu fiz outro dia, alguém me mandou uma mensagem de WhatsApp, Giovanni, isso. Eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, formalize. Para não ficar parecendo que eu estou dando preferência a alguém. Formalize, porque é uma resposta oficial da comissão. E aí a gente tem distribuído as tarefas diante dessa nossa disponibilidade de tempo e temos tentado, Tilé, dar o máximo que a gente pode, sabe? O máximo. Sempre a gente tem feito reunião sábado, a gente tem trabalhado dia de domingo fazendo redação de documentos. Então a gente tem, Tilé, realmente dispensado um tempo muito grande. Agora não temos como dedicar o tempo inteiro. Infelizmente não é uma comissão profissional. Né? Muito bem. Qual é a sua opinião sobre a votação online? E quais são as medidas que a comissão está tomando para garantir a lisura dos resultados? Tilé, eu fiquei muito tranquilo com a votação online. Essa foi uma questão que nós discutimos muito, né, no início da formação da comissão. E por quê? Porque o Bahia ele vem realizando muitas votações online. Ele tem feito as sessões do Conselho Deliberativo com votações online, fez um grande teste que foi a eleição do Conselho Fiscal online, né? Fez recentemente a aprovação de mudanças estatutárias online. E o Bahia tem profissionais assim espetaculares nessa área de TI e de informática, né? E esses profissionais nos explicaram, tintim por tintim, nos convidaram 2 membros da comissão, Tilé, para você ter ciência, o André Isensil, vice-presidente, e o Gustavo Lanar, eles participaram da eleição última que teve na aprovação das mudanças estatutárias para conhecerem o sistema. Ficaram responsáveis pelas chaves de acesso, pela zerésima, pelo resultado final, para já, né, conhecer o sistema, que foi auditado antes de ser entregue ao Bahia, é auditado periodicamente
e será auditado antes e depois da eleição. Então, o Esporte Clube Bahia, a gente tem que fazer esse registro aqui, ele está de parabéns, né, pelo trabalho que ele desenvolveu para poder ter um sistema de votação eletrônica que funcionasse durante toda a pandemia e que vai ser extremamente útil para a nossa eleição. Então, vou lhe dizer que eu estou muito tranquilo com relação a essa votação eletrônica e vou lhe dizer que ela vai nos ajudar a ter um resultado quase instantâneo. Eu só não lhe digo que o resultado é instantâneo. Por quê? Porque ainda há uma possibilidade de que a gente tenha uma votação presencial. Por que há uma possibilidade? Eu ia perguntar exatamente sobre isso. No regulamento, né, nós tivemos muita cautela na redação do regulamento para deixar a votação presencial como uma possibilidade. Por quê? Porque ela não depende do Esporte Clube Bahia. Nós precisamos de autorização do poder público para que a gente realize a votação presencial. Então, nós tivemos a preocupação de oficiar o Estado da Bahia, o município de Salvador. O município de Salvador já nos deu uma resposta, nós contra-oficiamos, né? E estamos caminhando muito bem no sentido de deixar muito claro a possibilidade da votação presencial com protocolos muito bem definidos, né? Protocolos que devem ser muito similares aos que vão ser utilizados na eleição agora, né? E que, uma vez aprovado pelo poder público, nós faremos uma campanha maciça de divulgação dessa possibilidade. Agora, o que nós queremos é o seguinte, é estimular o sócio a votar eletronicamente, é diminuir o máximo possível essa votação presencial, que ela seja utilizada tão somente por aqueles que não conseguirem a chave de acesso, tenham dificuldade com a senha, tenham dificuldade em ter um aparelho com contato à internet para fazer, né, para poder executar o seu voto. Então, deixar assim como última instância a possibilidade da votação presencial. Mas não deixar de ter, por quê? E aí eu vou dizer, inclusive, a minha opinião. Porque com a votação presencial garantida, nós estaremos, né, assegurando que o maior número possível de sócios do Esporte Clube Bahia aptos a votar vão participar, para que a nossa democracia seja plena e a gente tenha um resultado significativo do colégio eleitoral, né? Com a máxima participação possível, porque isso só faz engrandecer o Esporte Clube Bahia e legitimará de forma inconteste todos aqueles que saírem vencedores desse pleito eleitoral. Então, nós vamos brigar para que haja o voto presencial, não porque a gente queira fazer um voto presencial, porque em tempos de pandemia, quanto menos, melhor. Mas é preciso que tenhamos essa possibilidade, né, para que o eleitor que não conseguir o acesso, ele vá e consiga votar. Então, estamos tomando todos os cuidados para que tenhamos todos os tipos de votação. Então, em condições normais de temperatura e pressão, para lembrar aquelas aulas de química que todo mundo gostava, Tilé, quando acabar a eleição, com esse sistema eletrônico funcionando plenamente, a gente quer ter, em pouquíssimo tempo, a divulgação do resultado eleitoral, sabe? E isso nos deixa... ficamos muito confortáveis em relação a isso, pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano pelo Esporte Clube Bahia, na aquisição de programas que permitissem que a gente chegasse nesse momento com segurança para fazer uma eleição legítima e sem nenhum tipo de fraude. Tenha certeza, Tilé, nós fiscalizaremos de forma intensa para que não ocorra nenhum problema na eleição do Bahia. Porque em 2014 houve assim, uma certa desconfiança quando se usou tablets, né? Porque o resultado deveria sair, pelo menos foi previsto isso, dito pelos técnicos da empresa, deveria sair às 5h30 da tarde. Foi sair quase 8h15 da noite. Então ficou aquela coisa, a desconfiança e tal. Eu, por exemplo, desconfiei, mas eu não ia, como eu disse lá na presença de todos, inclusive fui muito elogiado por causa disso, que eu, embora discordasse do resultado, eu tinha achado que eu tinha ganho a eleição, lá na Marcelo Santana, que embora eu discordasse do resultado, eu jamais entraria com ação contra o meu clube. Então, se o resultado era aquele, tudo bem, passem bem, façam uma grande gestão e acabou a história, entendeu? Mas que eu acho que isso é uma coisa que realmente precisa se ter cuidado. Porque a promessa lá foi de 30 minutos, foi quase 3 horas, entendeu? Entendi. Tilé, eu particularmente, sou um ignorante de informática. Eu sou aquele que fica né? No computador, eu sou um emérito catador de milho, como chama, né? Fica né? Mas eu procurei conversar com as pessoas para entender. E aí eu vou dizer, um dos funcionários do Esporte Clube Bahia, Luiz,
né, ele é extremamente didático, muito claro na explicação, e nos mostrou, nos deu acesso, né, para que a gente conhecesse, entendesse e percebesse o quão seguro é o sistema. Né? Uhum. E o sistema de auditorias que é feito, Tilé, também é muito sério. Então eu fiquei muito confortável, porque eu me preocupo muito com essas coisas também. Aí, Tilé, quando nós fomos redigir o regulamento, eu botei um prazo maior para divulgação do resultado. Aí um monte de conselheiro, Tilé, ficou nervoso, não é que eu soube. Ah, por que o prazo se a votação é eletrônica? Olha aí o motivo. As coisas, né, Tilé, às vezes não funcionam plenamente como a gente pensa. Tem um problema aqui, outro ali. E na informática isso também acontece. Os caras têm que resolver as crises, né, que eles têm lá do sistema. Por exemplo, se você tem um quantitativo grande de votos em cédula, que uma eleição apertada, em que aqueles votos de cédula são decisivos. Olha a eleição americana aí para nos, né, nos exemplificar. Então, eu botei um prazo aí, as pessoas. Por que esse prazo maior? Porque nem sempre as coisas funcionam. Quando você estabelece que vai ocorrer logo que acabar, todo mundo cria essa expectativa. Então, justamente aquilo que eu estava brincando aqui nesse nosso bate-papo, dessa ansiedade generalizada que nós temos hoje na sociedade, e nós da comissão nos preocupamos justamente em estabelecer o quê? Olha, alguma coisa pode acontecer, nós estamos preparados para se alguma coisa acontecer. Não é que vai estar ocorrendo nenhuma fraude, nem nada, mas, né, temos essa possibilidade de, vamos supor que acaba uma votação eletrônica, ali, cabeça a cabeça, os dois candidatos. E você tem lá alguns votos em via física que precisariam ser contabilizados, né? Todo cuidado para manusear esses votos em época de pandemia, necessidade de contar e recontar para que não haja dúvidas. Então, né, a gente está muito atento a tudo isso e tenho certeza, Tilé, que a comissão vai envidar todos os esforços possíveis, né, para que a gente tenha o pleito com a maior lisura da história do Esporte Clube Bahia. Não que os outros não tenham sido, mas esse, né, que fique na história como um pleito em que não houve assim, nenhum tipo de dúvida sobre qualquer tipo de procedimento que foi adotado. Me diga uma coisa, Giovanni, como é que será feita a apuração dos votos? Se dará acesso a representantes de chapas para acompanhar? Sim, sim. O próprio regulamento, Tilé, já prevê que cada chapa indicará aos seus fiscais que terão acesso e acompanharão desde o início do processo, né, até o final. Ou seja, terão acesso integral e restrito no dia 12 de dezembro, antes de começar a eleição, até o encerramento da apuração. Todas as chapas candidatas terão direito a indicar representantes para a fiscalização do pleito. E todos serão muito bem recebidos e terão acesso irrestrito à comissão eleitoral. Bom, vou fazer minha última colocação aqui, agradecendo a sua participação, Giovanni. Essa semana, como a gente falou aqui antes, por enquanto eles são pré-candidatos. Sim. Até a aprovação de todos os seus documentos. Perfeito. Né? Por enquanto, todos eles. Essa semana aconteceu uma live, foi até uma entrevista dada a Mário Kertz, né? Meu ex-patrão, levei 10 anos trabalhando na Rádio Metrópole. Quer dizer, meu ex-patrão por tabela, porque, na verdade, o dono do esporte lá é de Somarinho. É uma permuta, não, meu Deus. É um arrendamento de horário. Então, meu patrão mesmo seria Edson Marinho, no caso. Mas o homem é o dono da rádio. Então, houve uma live em que entraram Marcelo Santana e Guilherme Militani anunciando a candidatura dele à reeleição, o Marcelo dizendo que não iria participar mais da eleição, queria apoiar Guilherme Militani e tal. E eu vi uma chiadeira aí em alguns grupos, dizendo que eles estavam fazendo uma propaganda eleitoral antecipada, o que diz respeito ao regulamento da eleição, já que ainda não está no período de campanha, porque são pré-candidatos ainda. Qual é a sua avaliação sobre esse assunto, Giovanni? Tilé, o regimento eleitoral, ele diz que para que a gente possa avaliar qualquer tipo de suspeita de propaganda antecipada, é preciso que haja uma representação de um dos grupos inscritos para concorrer contra, né, o fato que gerou a suspeita de propaganda antecipada. Certo. Então, Tilé, como eu não fui provocado sobre esse fato específico, nós recebemos hoje, alguém mandou uma mensagem de WhatsApp alegando que supostamente um grupo começou a fazer propaganda antes mesmo da gente divulgar quais eram as chapas inscritas, né? Porque foi permitido, de acordo com o regimento, Tilé, só para esclarecer, a partir do momento em que a Comissão Eleitoral divulgou
as chapas inscritas, eles já têm o direito de fazer a propaganda. Mesmo antes, inclusive, de divulgar que eles são já candidatos, não mais pré-candidatos, mas já candidatos oficializados, né? Então, isso está garantido regimentalmente. E aí já houve uma acusação de que um grupo começou antes da gente divulgar, né? E aí a resposta da comissão a esse grupo foi o seguinte: represente, né? A comissão não vai de ofício, porque o regimento não permite que ela de ofício faça isso, analisar. Mediante provocação, nós vamos analisar. Então, esse caso, Tilé, eu não me sinto muito à vontade de comentar, porque como não houve nenhuma representação, e pode ocorrer a representação, eu estaria fazendo um pré-julgamento da situação, entendeu, Tilé? Por isso que eu não me sinto muito à vontade de comentar sobre esse caso. Perfeito. Viu? Giovanni, querido, muito obrigado pela sua atenção. Foi, acho que, muito esclarecedora essa live. Eu vou colocar, a partir de agora, no encerramento, logo ao encerrar, vou colocar no IGTV do próprio Instagram, né? Isso vai ficar aí mais ou menos umas 24 horas no Instagram, porque o meu filho, que é o produtor do programa, ele mora nos Estados Unidos, ele faz a produção de lá. Até transformar, né, essa live, que nós estamos fazendo aqui, eu em cima, você embaixo, né, na posição vertical, ele transforma para horizontal, já num outro programa, que eles utilizam muito lá nos Estados Unidos, para colocar no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube não é Antônio Tilemon, o canal do YouTube é Papo com Tilé. Então, amanhã eu acredito que por volta, digamos assim, de meio-dia, 1h da tarde, já esteja no canal do YouTube. Mas enquanto não entre no canal do YouTube, enquanto não entrar no canal do YouTube, ela vai ficar no IGTV do Instagram, para que as pessoas possam, quem não pôde ver ao vivo, possa ver, possa escutar, possa se inteirar de todas essas informações, que foram muitas informações aqui, do processo eleitoral do Esporte Clube Bahia. Muito obrigado pela sua atenção, viu, Giovanni? Tilé, eu que lhe agradeço o convite. Eu acho que foi muito importante, de fato, esse nosso bate-papo para tornar ainda mais claras as informações, né, acerca desse processo eleitoral. E, Tilé, eu não sei se você viu essa semana aí, chegou a você por WhatsApp, um vídeo muito engraçado, com o pessoal, acho que era até de uma televisão aí, no canal desse esportivo, de um torcedor que entra para xingar o avô e o pai, que tornaram ele botafoguense. Você viu? Não sei se você viu isso, né? Não, o cara xingou o avô, o cara xingou o pai porque tornou ele botafoguense, que isso era um karma, e xingou todo mundo da família por isso. Já eu quero fazer o contrário, Tilé. Eu quero aqui aproveitar esse momento final para deixar um grande abraço para aquele que me tornou um tricolor, né? Apaixonado pelo Esporte Clube Bahia, que é meu pai, né? Seu Jefferson Peixoto, seu fãzaço, adora o seu programa, ele não perde o papo com o Tilé, né? E ele é o grande responsável por ter me passado essa paixão. Ele recebeu, no caso, né, essa paixão do meu avô, Adroaldo Peixoto, né? Foi um médico, né, ginecologista, professor da UFBA aqui em Salvador, meu avô, e passou a paixão para meu pai, que passou essa paixão para mim. Então, diferente daquele botafoguense que xingou todo mundo, eu quero, né, pelo contrário, celebrar aqui a memória de meu avô e mandar um grande beijo, um grande abraço para meu pai, dois grandes tricolores, e dizer, Tilé, que no seu caso, especificamente, você deu sorte, porque no meu caso, o meu pai foi um dos poucos torcedores do Leônico que eu conheci na minha vida. Aí, a ser torcedor do Bahia foi adoção minha mesmo, entendeu? Grande Leônico. Mas, Tilé, eu tenho certeza que a comissão eleitoral, falando aqui em nome de André, de Gustavo, de Luciano, de Neomar, também nós queremos, Tilé, de fato, contribuir para que o Bahia seja cada vez maior, cada vez mais forte, e isso perpassa necessariamente pela nossa consolidação democrática. Então, Tilé, o nosso papel nesse processo é de humildes, né, torcedores do Bahia que querem colaborar para que tenhamos um processo democrático que transcorra na mais pura paz e tranquilidade, e que o Bahia, né, cada vez mais se torne grande, para frente esquadrão, e segunda-feira mais 3 pontos no bolso aí, Tilé, em cima do coxa. Vamos quebrar esses 35 anos. Tilé, muito obrigado, um grande abraço, foi um prazer conversar contigo, agradeço, querido. Na próxima terça-feira voltaremos sobre esse assunto, ouvindo o candidato Lúcio Rios. Já está convidado por mim, e depois vou convidar também o presidente Guilherme Belitani para que os dois tenham o mesmo espaço, a fim de que façam as suas campanhas, né? Que apresentem as suas propostas para esse novo período de mandato no Bahia pelos próximos 3 anos.
Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Muito obrigado ao Giovanni Peixoto pela sua participação aqui. E voltaremos na próxima segunda-feira, antes da live com o Lúcio Rios, teremos a live com o jornalista Paulo Roberto Sampaio, um dos mais experientes jornalistas da Bahia, que vai nos falar sobre a história do jornalismo baiano, né, na próxima segunda-feira. Fui, boa noite.